Hoje eu tenho desafio, e eu chamo de desafio, porque é o desafio de falar para a gente, de conversar sobre um mal que atinge todos nós, que atinge a mim, que atinge a você, que atinge a todos nós sem exceção. Para você ter uma ideia, Buda dizia que esse mal do qual eu vou falar é um dos venenos que nos causa sofrimento. Sim, minha gente, o que eu quero falar hoje é um tema muito delicado, que é a irritação. Eu quero falar da irritação. O que, que é a irritação? Por que, que a gente se irrita? A gente pode controlar a irritação? Tem como evitar? Como fazer para não deixar a irritação crescer? Vale a pena tentar combater a irritação? Olha quantas perguntas a gente tem aí sobre irritação que eu quero começar a explicar. E eu quero começar, sempre que eu falo de irritação, eu sempre me lembro das palavras da Cabocla Janaína. A Cabocla Janaína, ela sempre nos relembra que tem três tipos de fogo que podem abrasar os nossos sentimentos. O primeiro deles é o fogo do sexo, que inflama rápido e também apaga rápido. Né? Ou seja, você tem aquela sensação do sexo e assim que o sexo é consumido, aquele fogo abranda, ele apaga. O segundo fogo é o fogo da irritação, que diferente do primeiro, ele inflama rápido, mas diferente do primeiro que apaga rápido, ele demora muito para apagar. Então a gente se irrita muito facilmente, mas a gente demora para desirritar, porque cada vez que aquele fogo vai abaixando, ainda tem uma centelhazinha ali acesa, a gente lembra do fato e aquela centelha explode outra vez, inflama outra vez. Então é um fogo que demora para apagar. Então o primeiro, que é o do sexo, inflama rápido e apaga rápido. O segundo, que é o da irritação, inflama rápido e demora para apagar. E o terceiro é o ágape, que é o amor incondicional, que demora milênios para acender, para inflamar, ou seja, demora muito para inflamar, mas que uma vez aceso nunca mais se apaga. Eu adoro essas palavras da Cabocla Janaína, porque ela nos ensina aquilo que mexe com os nossos sentimentos de uma forma assim como fazendo analogia com o fogo. E desses três fogos fica claro que o melhor é o ágape, que é o amor incondicional. Mas o ágape, ele é o resultado da nossa evolução, da evolução da nossa consciência, do combate ao nosso ego. E o fogo da irritação, que é esse que a gente vai falar de irritação, ele ainda está muito ligado às nossas condições mais animalizadas, aos nossos instintos, às nossas paixões. Está ligada às nossas condições mais animais, aos nossos instintos e às nossas paixões, o fogo da irritação, ele está intrinsecamente ligado ao nosso ego. E é isso que eu quero falar para você. Por que, que a gente se irrita, afinal de contas? A gente se irrita, normalmente, porque alguém fez alguma coisa que nos desagradou. A gente se irrita porque alguém fez alguma coisa que nos desagradou e com aquilo, de alguma forma, a gente se sente ofendido com aquela ação. Mas por que, que a gente se ofende quando alguém faz algo que nos desagrada? A gente se ofende por três motivos. No primeiro motivo, essa irritação, ela até vem misturada com um pouquinho de decepção, com mágoa e até com a irritação com a gente mesmo. Sabe por quê? Porque o primeiro motivo acontece quando a gente não espera alguma coisa de uma pessoa naquele momento. E aquela pessoa nos surpreendeu. Eu não esperava que fulano agisse assim. E aí aquela pessoa me surpreende porque ela age de uma forma que eu não esperava. Por isso que eu disse que às vezes esse primeiro tipo de irritação vem misturado com decepção, vem misturado com mágoa. Agora, por que, que isso pode me irritar? Por que, que isso pode nos irritar ao esperar algo de alguém e esse alguém não corresponder ao que a gente esperava? A gente se irrita com isso simplesmente porque a gente tem a mania, a péssima mania, de a gente idealizar que os outros têm que agir como nós agiríamos. Se fosse eu naquela ocasião, eu agiria de uma forma. E eu acho que todo mundo agiria daquela forma. E aí a gente fica esperando dos outros ações que podem nunca acontecer. Nós criamos expectativas sobre alguma coisa que não está sob nosso controle. A cabeça dos outros não está sob nosso controle. Eu não moro dentro da cabeça dos outros, eu moro dentro da minha. Então, o fato de eu esperar que os outros vão agir como eu agiria é perda de tempo. Nós passamos a acreditar numa realidade que a gente cria na nossa mente, que o outro tem que agir de determinada forma. E aí a gente não consegue compreender, minha gente, que cada pessoa, assim como nós mesmos,
cada pessoa, ela age, a forma dela agir é de acordo com a sua consciência. A gente não age assim? De acordo com a nossa consciência, com o que a gente acha que é certo e errado? Aquelas pessoas também. E a consciência de cada um é fruto da própria bagagem de experiências que cada um viveu nessa encarnação, nas encarnações passadas, e ninguém viveu as mesmas experiências. Então, cada um de nós tem uma consciência diferente, tem um entendimento diferente sobre os fatos. Por isso, a gente tem que entender, a gente tem que aceitar que não há como a gente esperar que os outros ajam como nós gostaríamos. Da mesma forma que nós não agimos porque os outros acham que a gente deveria agir daquela maneira. A gente acha porque a gente age porque a gente acha que daquela forma é o certo. Então, cada um de nós tem uma consciência diferente, tem um entendimento diferente, baseado nas suas experiências passadas, e por isso a gente tem que entender que ninguém vai agir como a gente acha que seria o certo. Cada um age de acordo consigo mesmo, de acordo com a sua própria consciência. Se nós entendemos que nós agimos da forma como nós achamos que é o certo, por que a gente não tenta enxergar nos outros a mesma coisa? Por que a gente não tenta entender que os outros também agem como eles acham que é certo? Se vivêssemos dessa forma, se a gente conseguisse enxergar isso, a gente não se irritaria porque alguém agiu de uma maneira diferente do que a gente esperava. Simplesmente porque a gente não teria expectativa. A gente não idealizaria a forma das pessoas agirem. Simplesmente a gente entenderia, ele sempre vai agir como ele acha que é o correto. Eu não vou criar expectativas. A gente entenderia o limite dos outros, assim como a gente sabe que a gente também tem os nossos próprios limites. A gente entenderia, inclusive, que se o outro erra, em algum momento ele vai ser consertado pela lei de causa e efeito. Então a gente não se incomodaria se aquela ação daquela pessoa está errada ou não, porque a gente sabe que cedo ou tarde ele vai ser consertado. Tem a lei de causa e efeito que vai ensinar ele. Por que a gente se incomoda com o erro dele? Só que nós temos o péssimo hábito de querer, ou pelo menos de esperar, que o outro ou que o mundo funcione à nossa maneira. E será que esperar que o outro ou que o mundo funcione de determinada maneira não é o mesmo que acreditar que a nossa maneira, essa que a gente acha, que essa nossa maneira de agir é a mais correta? Se a gente acha que a nossa forma de agir é a mais correta e não consegue compreender que outras formas de pensar, que outras formas de agir também podem acontecer, isso não é reflexo do nosso ego? Não é o nosso ego que não nos faz ver que o outro pode estar mais correto que eu? Não é o nosso ego que nos impede de ver que o mundo não tem que girar ao nosso redor? Então, olha o ego por trás deste primeiro tipo de irritação. Este é só o primeiro tipo, é aquele que a gente sente quando alguém que a gente não espera faz alguma coisa. A segunda causa das nossas irritações, ela acontece, isso é muito comum, quando a gente se sente ofendido, independente de quem fez. A gente se sente ofendido, a gente se sente contrariado, a gente se sente agredido por alguém, de alguma maneira. Sabe por que a gente se sente irritado nesse momento? Quando alguém fala uma palavra que mexe com o nosso ânimo, a gente se sente irritado simplesmente porque o nosso ego se sente ferido. É o nosso ego que se sente incomodado com aquelas palavras ferinas, com aquelas palavras ácidas. É o nosso ego que se sente incomodado com as agressões verbais que a gente recebe de alguém. É o nosso ego que fala para a gente lá dentro da nossa cabeça: você não merece isso. Como fulano pode agir assim com você? Quem ele pensa que é? Ele acha que é melhor que você? Tem que colocar ele no lugar dele. É o nosso ego que fala isso para a gente. É o nosso ego que se sente incomodado quando o mundo não age como a gente acha que é o certo. Se a gente não tivesse ego, por exemplo, se a gente tivesse somente consciência, porque de um lado da balança está o ego, do outro a consciência. Se a nossa consciência fosse muito mais robusta que o nosso ego, aquilo que o outro falou, aquela agressão verbal, aquilo não nos feriria. Sabe por quê? Porque a gente entenderia que nós não somos aquilo que o outro falou. Aquilo que ele falou não me pertence. As suas palavras ou até as suas ações são reflexos da sua consciência doente. Aquilo não é meu. Por que eu vou me ofender? O problema é ele. Ele tem uma limitação de consciência e está enxergando daquela maneira. Mas eu não sou assim. Eu tenho a consciência tranquila que eu não sou assim. Eu não vou me ofender com isso. Isso é dele. O que sai da boca de alguém
pertence a essa pessoa, não pertence a quem escuta. Só pertence a quem escuta se aquele que escutar assimilar aquilo. E isso acontece enquanto a gente tem o ego. Enquanto a gente tem o ego, a gente não consegue escutar essa voz da consciência, essa voz racional, que nos diria: aquilo é dele. Você não é aquilo, você não tem que se ofender. Então, enquanto a gente ainda tem o ego, a gente absorve. A gente absorve essas palavras para nós. E a gente entende aquilo como ofensa imperdoável. E aí a gente se irrita. Por que, que eu tenho que assimilar para mim alguma coisa que alguém falou? Isso quer dizer, então, que qualquer coisa que alguém falar, eu vou me irritar, eu vou assimilar para mim? Não, qualquer coisa que alguém falar de mim é a opinião de fulano. Eu não sou assim. Eu tenho que ter essa consciência. Mas eu me incomodo com isso porque eu me sinto ofendido. E eu me sinto ofendido porque eu assimilo aquilo para mim. E eu assimilo isso para mim como uma agressão, porque o nosso ego se sente agredido. E o nosso ego nos cega. E aí, além de nos irritarmos quando alguém toma uma ação que a gente não esperava, ou quando nos sentimos ofendidos, né? Aí a gente reage. Além da gente se irritar, a gente reage. A gente reage também no mesmo tom, no mesmo nível, também com palavras, ou às vezes com agressão física, e a gente curte aquela irritação dentro da gente. E cada vez que a gente lembra do que o outro falou, mais uma vez aquela chama inflama dentro de nós. Eu falei aqui de duas causas para as nossas irritações, que é aquela primeira, quando alguém que a gente não espera age de uma forma. A segunda, que é quando alguém nos agride verbalmente ou faz alguma coisa que a gente se sente incomodado. Tem ainda uma terceira forma, uma terceira causa para as nossas irritações, que é quando a gente se sente prejudicado pela ação de alguém. Alguém fez alguma coisa e eu percebo que aquilo vai me prejudicar de alguma maneira. Então eu fico irritado com aquela pessoa. Eu queria muito que você prestasse atenção nesta terceira causa de irritação, porque a gente raramente consegue ver pela ótica que eu vou falar para você. Sabe por que, que a gente se irrita quando alguém faz algo que nos prejudica? Porque a gente pensa assim: olha, aquilo que aquela pessoa está fazendo está me causando dor, está me causando infelicidade. Então a minha infelicidade foi causada por terceiros. Se aquela pessoa não tivesse feito aquilo, eu não teria sido prejudicado. É isso que a gente pensa. E aí por isso a gente se irrita, porque a gente colocou como causa da nossa infelicidade aquela ação do outro. Mas o que eu queria que você entendesse é que isso é só uma ilusão. Vamos pensar em Deus? Deus, em nenhum momento da nossa vida, permitiria que nós sofrêssemos qualquer coisa que, de alguma maneira, não nos fosse útil, não nos fosse devida ou que não trouxesse algum aprendizado importante para nós. Se Deus permitisse qualquer coisa sem motivo, sem que fosse útil, sem que fosse bom para a gente, Deus seria injusto. Então, se a gente confia na justiça divina, se a gente confia na bondade divina, a gente sabe que aquela ação que aquela pessoa fez e que chegou até nós e que está nos prejudicando, é porque, em algum momento, Deus acha que aquilo é útil, que aquilo vai nos trazer algum aprendizado. E se não fosse aquela pessoa que fez aquela ação que me prejudicou, eu fui demitido do trabalho porque alguém falou alguma coisa, fez uma fofoca de mim, inventou uma mentira, eu fico com raiva. Se não fosse aquela pessoa, teria sido outra. De alguma maneira, aquilo que alguém fez que me machucou tanto, que me prejudicou tanto, aquilo aconteceria de alguma maneira, mesmo que não fosse aquela pessoa fazer. Porque já fazia parte da nossa programação reencarnatória passar por determinadas coisas. Já fazia parte da nossa programação de aprendizado, de reajuste. Ninguém tem nem mais e nem menos que merece. Esse é um conceito tão difícil da gente entender, porque a gente não tem a visão espiritual, a gente tem a visão material do toma cá, leva lá, né? Dá cá, leva lá, toma cá, algum ditado assim. A gente tem essa visão bastante limitada. Então a gente não consegue ver pelo lado espiritual, mas basta que a gente confie em Deus. Se você confia em Deus, se você acredita na justiça e na bondade divina, você vai entender, vai ajudar você a entender que nada acontece com você que você não precisasse passar por aquilo. E que se não fosse aquela pessoa, teria sido outra. Nós precisávamos daquela lição porque a gente já fez aquilo com alguém no passado. E a melhor forma da gente entender a gravidade da nossa ação do passado é quando alguém faz aquilo com a gente.
Então, nós precisávamos passar por aquela lição. Ela vai nos tornar mais fortes, mais conscientes, ela vai nos ajudar a combater o nosso ego. Ela vai ter sido útil para nós. Só que a gente tem dificuldade de enxergar dessa forma. Porque antes da gente enxergar dessa forma, antes da gente raciocinar dessa forma, de que, olha, aquilo pode ser um aprendizado para mim, o que fulano fez comigo pode ser um aprendizado para mim. Antes de eu pensar isso, o nosso ego grita e ele fala assim: isso não deveria ter acontecido com você. Olha o que fulano fez com você, você agora está sofrendo por causa de fulano. O nosso ego nos impede de ver que mesmo as piores coisas que acontecem na nossa vida nos servem de instrução. Aliás, principalmente as piores coisas nos servem de instrução. E aí, quando alguém faz algo que nos incomoda, ao invés da gente tentar resolver a situação, ao invés da gente tentar aprender as lições com ela, nós nos revoltamos, nós culpamos o outro, nós nos irritamos com o outro, porque aquilo nos força a ter alguma ação. Porque senão a gente vai ficar sofrendo aquilo que ele provocou na nossa vida. Ou a gente faz alguma coisa ou vai ficar sofrendo. Então aquilo nos força a agir, nos força a sair da nossa zona de conforto, nos impele a alguma ação. Possivelmente dificulta o acesso a algo que a gente queria. E aí isso nos irrita, porque a gente vai ter que ter ação, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Enfim, aquilo que aconteceu agride ao nosso ego. Então, essa visão que eu estou falando para você, de quando a gente é prejudicado, é muito profunda. A gente tem que ter um certo exercício de consciência para a gente alcançar essa explicação e para a gente assimilar isso na nossa vida. Mas vamos partir sempre da justiça e da bondade divina, que nos ajuda a refletir sobre isso e chegar nessa conclusão. Eu falei aqui de 3 causas das nossas irritações, que são aquelas quando as pessoas que a gente não espera fazem alguma coisa, aquela quando a gente recebe algum tipo de agressão e aquela quando a gente é prejudicado de alguma maneira. Eu ainda poderia falar de mais uma causa para a nossa irritação, que é muito comum, que é quando alguém diz para a gente que a gente está errado, né? Por mais que todos nós queiramos crescer, por mais que todos nós falemos assim, eu quero sim aprender, eu quero ser melhor, a nossa primeira reação quando alguém nos chama atenção é a irritação. E não é só quando chama atenção daquela forma violenta, brusca, pedante, arrogante, não. Às vezes um chamado de atenção no cantinho também já nos irrita. Pode ser que depois daquela chamada de atenção a gente até reflita e a gente concorde com aquela pessoa, mas a nossa primeira reação sempre é a contestação. A contestação nos leva à irritação. Por quê? Porque o nosso ego, ele nos impede de ver os nossos erros. Então, quando alguém fala assim, você está errado, a nossa primeira reação é contestar, porque a gente está sendo guiado pelo ego. Depois pode ser que a gente volte atrás, que a gente reflita, realmente tem razão. Mas a primeira reação é a contestação, e a contestação nos encaminha para a irritação. Então, minha gente, eu falei aqui de causas de irritação, e como você pode perceber, tem uma coisa em comum em todas elas, que é o nosso ego. O nosso ego está sempre por trás de qualquer sentimento de irritação que a gente venha a ter, porque é o ego, o nosso ego, que não suporta ser contrariado. É o nosso ego que acha que tem que ser compreendido, que tem que ser aturado, que tem que ser saciado, que tem que ser, enfim, é o nosso ego que não aceita qualquer coisa que faça ele se sentir diminuído. E aí a frase que a gente mais escuta quando a gente fala em irritação é aquelas pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, eu me irrito mesmo, eu não tenho sangue de barata, vai precisar muitas encarnações para eu poder não me irritar. Agora, antes de eu explicar essa frase, qual é a gravidade desta frase, eu quero falar para você, você sabe por que a gente reencarna tanto? Ou por que a gente passa por tantas coisas ruins que nos causam tanto sofrimento, tanta dor? A gente passa por tudo isso porque essa é a maneira de, ao longo dessa longa trajetória que a gente tem pela frente, nós irmos justamente vencendo o nosso ego, diminuindo o ego, aumentando a consciência. E sabe o que isso significa? Que cada vez que nós falamos eu não tenho sangue de barata e eu vou continuar me irritando mesmo e não vou combater essa irritação, cada vez que a gente não se esforça para conter o nosso gênio, para vencer o nosso ego, que eu falei que é a causa de toda a irritação, cada vez que a gente fala eu sou assim mesmo, isso representa uma ocasião em que a gente deixou o ego superar a consciência. Então a gente vai precisar de mais tempo sofrendo determinadas coisas para abaixar aquele ego, para diminuir aquele ego. A gente não está abreviando os nossos sofrimentos futuros. Pelo contrário, a gente está colocando ali mais uma
pitadinha de pimenta para os nossos sofrimentos futuros, porque a gente não está aproveitando aquela oportunidade de refletir e trocar o ego pela consciência. Então aquilo vai acontecer de novo lá na frente. Ou algum outro sofrimento vai acontecer lá na frente, que é para abaixar o ego que poderia ter sido abaixado agora aqui. A gente tem que aproveitar as oportunidades e combater com todas as nossas forças o ego. Mas combater o ego, minha gente, é a coisa mais difícil que há. Eu falo por mim e eu tenho certeza que todos nós concordamos com isso. Combater o nosso ego é a coisa mais difícil que há. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente reencarna tanto e sofre tanta coisa. Que é para combater o ego, para abaixar o nosso ego e aumentar a nossa consciência. Se a gente já tivesse condição de superar todo o nosso ego e todo o nosso egoísmo que é gerado pelo ego, a gente nem precisava mais estar aqui. A gente está aqui justamente para isso. Mas se a gente não faz força, se a gente não, naqueles piores momentos, a gente não tenta calar o nosso ego, o maior prejudicado não vai ser aquele que nos incomodou, aquele que está querendo nos irritar. O maior prejudicado não é ele. O maior prejudicado somos nós mesmos. Nós é que teremos que passar por situações depois semelhantes a essas, que a gente não conseguiu superar nesse momento, para que a gente consiga superar depois. Então a gente é que vai sofrer mais. Então não adianta. A gente tem que fazer força sim. É fácil? Não, claro que não é, senão a gente não estaria aqui. Mas a gente tem que fazer força sim, se a gente não quer prorrogar os nossos sofrimentos. Mas como é por isso que Buda dizia que a irritação é um dos venenos que causam os nossos sofrimentos. Porque realmente a gente se irrita e a gente prorroga a nossa dor. Mas como fazer isso? Como combater o nosso ego? Já que é tão difícil vencer a irritação, como fazer isso, né? Minha gente, olha, se é tão difícil para você, para mim, a gente vencer a irritação, o melhor é a gente não deixar que ela aconteça. O melhor é antes da nossa irritação acontecer, da gente explodir, da gente inflamar. E olha que, como a Cabocla Janaína disse lá no princípio, ela inflama rápido. Então a gente tem que ser rápido. Antes dela inflamar, a gente tem que fazer um trabalho constante com a nossa consciência. É através da consciência que a gente consegue aplacar o nosso ego e aí assim diminuir a irritação. Então existem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso exercício do dia a dia para que a gente não se irrite com facilidade. A melhor forma não é depois que a irritação começou a gente tentar acalmar, mas é não começar a irritação. Então a primeira coisa que a gente pode fazer e no nosso dia a dia é não criar expectativa sobre o comportamento de ninguém. A gente tem que entender que cada um age e reage segundo a sua própria consciência e que essa consciência é fruto das suas experiências passadas e que não tem como exigir ações de alguém que não aprendeu a agir daquela maneira. Essa é a primeira coisa, não criar expectativa. A segunda, a gente tem que tentar compreender que ninguém é perfeito e todos, sem exceção, inclusive nós, todos colherão as consequências dos seus atos certos e errados. Então a gente não precisa se irritar e nem se incomodar com os erros dos outros. A lei de causa e efeito cumpre o papel regenerador. A lei de causa e efeito vai ensinar mais cedo ou mais tarde aquela pessoa a agir corretamente. A gente tem que se preocupar com a gente, não com os erros dos outros. Terceira coisa, a gente tem que tentar entender que, mesmo que pareça que o outro é culpado por aquela situação que nos fez mal, que nos fez sofrer, na verdade não é, porque ela só aconteceu com a gente porque a gente precisava daquela lição. Se não fosse aquela pessoa, seria outra. Então o outro não é culpado da minha dor. Ele vai ter que responder pelos atos errados dele. Mas aquela dor que eu tive, se não fosse por ele, seria por outro. Então eu teria que receber a lição de qualquer maneira. Então, se a gente não deixar a irritação acontecer, é muito melhor. E a melhor forma da gente não deixar a irritação acontecer é fortalecendo a nossa consciência constantemente, tentando enxergar a vida o tempo inteiro segundo a ótica espiritual, que nos ensina que não existem nem vítimas e nem algozes. O que existe aqui no nosso mundo material são simplesmente espíritos em evolução, que são imperfeitos e que erram, e que por suas ações equivocadas, uns acabam servindo de instrutores aos outros, cutucando o ego do outro, até que nós consigamos vencer o nosso próprio ego. E isso é bom. É bom essa cutucação, porque isso nos põe à prova, isso nos ensina a vencer o nosso ego. Se a gente consegue ter essa visão, minha gente, não vai ter chance da gente se irritar, porque antes da irritação começar, a gente já vai ter compreendido por que aquilo aconteceu. Mas e se a gente não conseguir ter essa visão e a irritação acontecer? O que a gente deve fazer a partir daí? Se ela veio, a melhor coisa é tentar impedir que ela cresça.
já que a gente não barrou antes, pelo menos que ela impedir que ela cresça, que traga consequências piores. A gente impede que a irritação cresça fazendo algumas coisas, como, por exemplo, não ficar remoendo aquele fato. Aconteceu? Tenta esquecer. Senão, cada vez que a chama estiver diminuindo, a gente vai assoprar e aquilo vai pegar fogo de novo. Esquece aquilo. Procura não ficar remoendo aquele fato que te irritou, senão vai ser só pior para você. Uma coisa importante é que a gente não tome decisão nenhuma enquanto a gente estiver irritado, porque a irritação nunca é boa conselheira e a gente pode tomar decisões que depois a gente venha se arrepender. A gente tem que tentar analisar o que aconteceu segundo aquela ótica toda da tolerância aos limites dos outros, o entendimento da consciência espiritual, tudo isso. Então, quando a gente se irrita, a gente acaba tomando posturas que a gente se arrepende depois, a gente perde amizades, a gente magoa pessoas, a gente perde oportunidades. Então, a irritação nunca é boa conselheira. Deixa ela passar, faz força para ela acabar, para depois você pensar com tranquilidade. Por isso que o importante é combater o surgimento dela. Mas se a gente não consegue combater que ela surja, pelo menos que ela cresça. A gente respira fundo, aquilo aconteceu, antes de qualquer ação, antes de qualquer revide, respira fundo, bebe um pouco de água, raciocina sobre aquilo, abaixa esse fogo, apaga este fogo, procura entender que nada vale o valor da nossa paz de consciência. E a nossa consciência, ela fica em paz quando a gente não revida a agressão com outra agressão. Nem quando a gente se afasta de outras pessoas, nem quando a gente perde oportunidades por causa daquela fúria momentânea. A nossa paz de consciência, ela vem quando a gente age corretamente. Afinal, a irritação, seja do tamanho que ela for, um dia ela vai passar, mas as consequências das nossas ações irritado, as consequências podem ser muito mais demoradas e podem acabar nos causando muito mais dor do que o próprio fato que gerou aquela irritação. Então não vale a pena. Como diz a cabocla Janaína, a irritação, minha gente, é um dos 3 fogos que incendeiam os nossos sentimentos. É aquele que cresce rápido e que demora muito para apagar. E esse fogo é um fogo cruel. Ele sempre deixa vítimas. A gente tem que fazer o nosso esforço para não deixar acender. E se acender, tem que fazer o esforço para apagar o mais rápido possível, para ele não se estender tanto tempo assim. Se a gente tem que escolher algum fogo para arder em nosso coração, que não seja da irritação, que seja o ágape. O ágape é o fogo do amor incondicional. Mas o ágape, minha gente, ele só inflama. Ele demora milênios para inflamar, como diz a cabocla, e ele só inflama quando a gente consegue vencer o nosso ego. Enquanto a gente não vence o ego, o que vai inflamar é a irritação. Quando a gente vencer o ego, aí inflama o fogo do ágape que nunca mais se apaga. A gente tem que fazer esse trabalho de combater o nosso ego, que é o que está por trás de cada irritação que a gente tem, de cada dor que a gente tem. É o ego que nos faz sofrer, não é o outro. E esse trabalho de combater o ego, apesar de o ágape só inflamar depois de milênios, mas o trabalho de combater o ego pode e deve começar agora. Que ele comece a cada momento, que ele recomece a cada momento, que nós troquemos o nosso ego pela consciência. Aí sim, a gente, cada dia, vai ser muito, muito mais feliz. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Trabalham
vale ouro.